Olá pessoal, aqui é o professor Richard, de língua inglesa. Tá? Vou só dar uma passadinha aqui com vocês no conteúdo que eu passei para vocês nesse mês de junho, tá bom? Só dar uma explicadinha aqui em como você vai fazer as atividades, tá? Primeiramente, né, as primeiras atividades, o primeiro conteúdo é sobre quantifiers, tá? Quantifiers, que são quantificadores, certo? O que são os quantificadores? Na língua portuguesa seria aquilo que determina a quantidade, né? Muito, pouco, tanto, né? São essas palavras que determinam uma quantidade, certo? E nós também temos essas expressões, é claro, na língua inglesa. Então nós vamos ver sobre isso, sobre os quantifiers, que são os quantificadores. Tá bom? Primeiramente a gente tem que entender que existem existem vários quantifiers, só que eles são divididos basicamente em dois tipos, os contables e os uncountable, ok? Ou seja, os contáveis e os incontáveis. O que são os incontáveis? Os contáveis são aquilo que você pode contar. Por exemplo, aqui eu tenho um celular, certo? Comigo. Talvez você não esteja vendo aí, mas eu tenho aqui um celular comigo. Se eu pegasse o celular da minha esposa, eu estaria com quantos celulares? 2. Aí eu pego da minha filha, 3. Certo? Então o celular é um substantivo contável, seja porque eu tenho como contá-lo. 1, 2, 3, 4, entendeu? Agora existem os substantivos que são incontáveis, que você não tem como contar. Por exemplo, água, water. Water, água você não conta. Você fala assim, ó, tem uma água, duas águas, três águas, entendeu? Você pode falar assim, 1 litro de água, né? Você pode determinar o volume da água, você pode determinar até o peso da água, mas nunca a quantidade dela, certo? Porque é incontável. O que você pode dizer é que você tem muita água. Então, assim, na língua portuguesa, quando eu quero falar assim, ó, eu tenho muitos celulares, eu tenho muita água, né? Eu tenho muita fome, eu tenho muitas laranjas. Então, geralmente, a gente usa praticamente a mesma palavra. Mas na língua inglesa existe uma diferenciação, tá bom? E é isso que nós vamos ver aqui. Primeiramente, começando com os quantifiers much, eu estou marcando aí na tela, só você olhar, many e a lot of, ok? Os três indicam a mesma coisa, ou seja, uma grande quantidade, né? Quer dizer muito. Quando você fala assim much, você quer dizer muito. Quando você fala many, você também se refere a muito. Se você fala assim a lot of, também você se refere a muito, certo? Então, os três têm o mesmo significado, só que vai depender também, você vai usar um ou outro dependendo do tipo do substantivo. Much, observa aí ó, na tela, estou marcando aí, ó, é usado para quê? Para substantivos não contáveis, certo? Em frases negativas e em perguntas, certo? Olha só o exemplo aqui, ó. How much sugar do you need? Ou seja, quanto de açúcar você precisa, certo? Olha só, e agora uma frase negativa. There is not much sugar in a bowl. Ou seja, não há muito açúcar na tigela, entendeu? Então isso aqui é o quê? Aqui nós temos o primeiro caso, que é uma pergunta, e o segundo caso, que não é uma pergunta, mas é uma frase negativa. Então nós vamos usar o much. E lembrando que o much você só usa também em caso de não contáveis. Ok? Já o many, olha o many aqui, ó. O many é usado nos casos de substantivos. Ó, tá errado aqui, ó. Substantivos contáveis. Certo? Olha só no caso, fazer uma pergunta semelhante à anterior, só que usando substantivos contáveis. Olha só. How many students are there? Ou seja, quantos estudantes estão lá? Ok? How many? Então aqui está perguntando quantos. Então, many students
é o quê? É um substantivo contável ou não contável? É contável. Por quê? Porque na sala pode ter um estudante, 2 estudantes, 3 estudantes, então você pode contar os estudantes. Então, por isso, nós usamos o quê? Many, certo? E a lot of é usado em ambos os casos. Eu posso dizer assim, ó, I have a lot of things to do. Ou seja, eu tenho um monte de coisas para fazer. Então, observa que aqui, coisas não são contáveis. Coisas para fazer, certo? É incontável. Mas você pode usar também para objetos contáveis. Então, a lot of seria, né, uma expressão que você usaria para todas as ocasiões, para em todos os casos, ok?